você já pode ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho em casa, enquanto ele espera por vagas nas terapias. Você não precisa ficar ali aguardando meses naquele sofrimento, naquela angústia, e o seu filho sofrendo também. Não precisa. Quando você entende isso, você não vai mais precisar passar por esse sofrimento, por essa demora, e nem o seu filho vai ficar se desregulando, piorando, regredindo. Está em suas mãos fazer essa transformação na vida do seu filho. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de mães de autistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sara Roder, mãe de autistas, especialista em autismo, terapeuta, e nesse bate-papo de mães de autistas eu ajudo como você, mãe, pode levar uma vida normal com o seu filho, ajudando ele no desenvolvimento, para que ele seja calmo, tranquilo, possa ter independência e autonomia de uma forma natural, mesmo que ele já faça terapias, ou se ele ainda não tem acesso a terapias, ou até mesmo se você apenas suspeita que ele possa ser autista. Nesse bate-papo aqui, na verdade, não tem como eu te dar aí uma fórmula pronta, uma receita pronta, né, para você desenvolver o seu filho autista, até porque cada criança, cada adolescente, cada filho autista, independente da idade que tenha, tem as suas próprias características, né? Então tem os seus sinais, e de uma forma geral, não é porque é autista, porque todos são iguais. Mas esse bate-papo é pra gente estar mais próximo, para você deixar suas dúvidas, para que eu possa te trazer mais orientações, compartilhar minha experiência aqui com você, te dar direcionamento, e você possa já ter resultados com o seu filho, né? E muitas mães têm compartilhado comigo que têm colocado em prática, têm tido resultados, muitas gratas, porque o que uma mãe de autista realmente precisa é prática. Ok, conhecimentos são importantes e necessários, mas não apenas conhecimentos, prática também, né? Nós vamos falar sobre o que fazer. O que fazer pelo seu filho autista enquanto ele espera a vaga para terapias, que é para as mãezinhas que já têm o laudo, já teve o diagnóstico, e agora receber orientações da neuro, que o filho precisa fazer terapias. Então você vai atrás, né? Como eu expliquei ontem, tem todo aquele processo até que você consiga a vaga, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde. E que fazer? Porque às vezes demora meses, né? Então, o que você pode fazer pelo seu filho? Então, é sobre isso que nós vamos conversar em especial aqui hoje, tá? Então, veja só, se o seu filho se encontra nessa situação, veja só, ele já tem então o diagnóstico, já tem o laudo em mãos, né? Mas ele tem que esperar ficar nessa espera para ter vagas, né, para as terapias. Por quê? Muito mais autistas estão tendo agora diagnóstico, né? Então a procura, a demanda está sendo muito grande, seja no SUS ou se você depende de plano. Então, se tem alguma mãezinha que se identifica com essa situação, compartilha aqui comigo, né? E eu vou procurando te orientar em que você pode fazer se encontrando nessa condição. Então, olha só, quando você fica nessa espera, nesse aguardo por terapias, como que você se sente? Mediante toda essa espera tão demorada, tão prolongada, e você ali vendo o seu filho, né, piorando ou até regredindo, tendo crises. Como que você se sente? Conta pra mim aqui, como que você se sente? Normalmente, as mães que têm falado comigo no privado, ou até alunas que eu tenho que contam como foi a experiência na época, compartilham comigo que se sentiam ou se sentem totalmente perdidas, totalmente sem direção. Talvez é assim que você se sinta, sem direção, sem saber para onde ir, né? Preocupada, não sabendo o que fazer, nem por onde começar, talvez até se sentindo desamparada, pode ser, ou, né, com muita informação na internet que fala sobre vários tipos de terapias com as suas metodologias, e você se sente confusa, tal, né? Enquanto isso, aquela espera, aquela demora para que seu filho tenha vaga para iniciar as terapias. Tem alguma mãezinha que se encontra numa situação assim? Veja só, mas mediante tudo
isso, no fundo mesmo, e eu sei isso por experiência, né, e pelas mães que eu tenho acompanhado, no fundo mesmo, né, o que você mais quer é, de alguma forma, poder ajudar o seu filho, ver ele desenvolvendo e vocês poderem juntos levarem uma vida normal, uma vida social normal. No fundo, é isso o que você espera do resultado das terapias quando forem liberadas para o seu filho fazer. Com isso, você perde um bom tempo perdido ali na internet, para lá, para cá, né? Só se confundindo ainda mais e ficando mais perdida. Mas naquela sua angústia, você sai atrás procurando. Mas por quê? Por que você se sente confusa? Cada terapia vai apresentar para você os seus argumentos, né? A sua teoria. Cada terapia. Mas então você pensa assim, mas então, Sara, por isso mesmo que eu fico confusa, eu fico perdida. Como saber qual é a melhor, né? A melhor metodologia, a melhor terapia que seja mais adequada ao meu filho autista, segundo as necessidades dele? Por exemplo, vamos ver se eu consigo te ajudar aqui. Por exemplo, você vai comprar uma marca de café. Fica pensando assim, vamos comprar uma marca de café. Você vê nas propagandas que é um café saboroso, muito gostoso, né? Aqui quem gosta de café, tem gente que não gosta, né? Prefere chá, enfim. Mas os cafezeiros aqui, então, aquela propaganda e tal. Então te falo que é o melhor café, o mais saboroso, a marca mais saborosa que tem. Como ter certeza? Você nunca tomou café daquela marca? Como ter certeza? Provando ou ouvindo de uma pessoa que você confia muito, de que realmente ela já provou e pode acreditar que vale a pena, que aquele café é muito bom, né? Então, realmente a marca é muito boa. Ou provando, testando o café, né? Provando, não é verdade? Então, assim, o que eu quero te dizer é que, na verdade, você precisa ver resultados no seu filho. Você precisa ver resultados. Então, olha só, teste. Você precisa de ver resultados. Então, mas Sara, a internet ou os profissionais, né, eles falam que aquela terapia tal é ótima, né, que tem comprovação científica, inclusive, né, e eu fico sem saber o que escolher realmente, porque eu não tenho conhecimento, tudo é novo para mim, né, o que eu faço? Teste, prove. Como assim, Sara? Veja só, se informe sobre a metodologia da terapia, né? Daquela terapia. Na internet é fácil. É fácil porque você encontra informações, orientações, tudo lá na internet sobre aquela metodologia. Então, ok. E aplique as dicas, as orientações que aquela metodologia orienta, aplique no seu filho. É a forma de você ter clareza. Aplique. É simples assim. Então, aplique e veja os resultados. Por quê? Os resultados vão aparecer. Positivos ou não, mas eles vão aparecer. Quando você aplica, né, uma técnica, uma ferramenta, uma forma de trabalhar com o seu filho, você vai ter os resultados. Isso é certo. Quais resultados você espera ver no seu filho com aquela técnica que você viu na internet ou que te falaram que aquela metodologia é show, nossa, ajudou muito fulaninho testa? Você não quer ver o seu filho calmo, tranquilo? Você quer, porque normalmente as crianças autistas, como elas estão se encontrando ultimamente, que nem os profissionais estão conseguindo lidar, crises nervosas, né, agitadas, irritadas, incomunicáveis, então não dormindo direito à noite, você não conseguindo dar os comandos, os direcionamentos para aquela criança, ela fica muito nervosa, às vezes até agressiva, e você fica perdida. Então teste no seu filho, aplique no seu filho. Se você quer um filho calmo, filho autista calmo, tranquilo, e cada técnica, cada passo que você trabalha ali com ele, você vê que ele se desenvolve em independência, em autonomia, ele já não é mais tão dependente de você, uau, graças àquela orientação que você fez, e ele não ficou nervoso, ele aceitou aquela técnica que você viu lá na internet, ou que tal profissional falou pra você que é bom. Por exemplo, vai uma aqui, teu filho teve uma crise
nervosa, um choro e tal, porque ele queria tal coisa. E a profissional que segue uma linha, né, de terapias, fala pra você assim: deixa ele chorar, ignora, deixa ele chorar. Ele precisa entender que ele não pode ter tudo o que ele quer na hora que ele quer. Deixa seu filho chorar. Aí você deixa. E você vê se pelo fato de você ter agido assim, ele vai cada dia sendo uma criança mais calma, mais tranquila, ou se ele vai continuar na mesma, ou até pior. Testa. Aí você vai entender realmente. Lembra do café que eu falei? Como que você vai saber se realmente o café é saboroso e gostoso? Provando, né? Então, primeiro, você já vai saber se aquela terapia, né, que ele for fazer, seja no SUS, seja pelo plano de saúde, enfim, não importa. Ou até mesmo particular. Se aquela terapia se vai trazer um resultado positivo no desenvolvimento do seu filho e se vai valer a pena. Porque você não quer apenas um filho autista que saiba falar, né? Você não quer apenas um filho autista que saiba falar, que te olhe nos olhos. Você quer muito mais do que isso. Você quer um filho autista que seja calmo, que você possa dar os direcionamentos para ele, que você possa levar ele em locais sociais e ele vai ter um comportamento calmo, tranquilo, entendendo as colocações que você dá para ele, né? Os direcionamentos, os comandos, tranquilamente. E podendo ver o seu filho cada dia mais independente de você. É isso. E juntos, você e ele poderiam o quê? Levar uma vida normal, que não é a vida que as mães de autistas têm levado. A vida das mães de autistas tem sido passar a semana correndo atrás de terapias. Ou com o filho em crise, né? Nervosa, enfim. E eu acredito que não é isso que você deseja, né? Não é isso que eu queria no meu filho. Eu queria realmente ver uma transformação nele. Tanto que as pessoas podem olhar para o Henrique e até mesmo para a Helena, a minha pequena de 4 anos, e o Henrique de quase 16 anos. E dizerem assim: nossa, mas como eles são calmos, como eles são, nossa, independentes. Nem parece que são autistas. Sim, os sinais se tornam muito imperceptíveis. Tudo isso é possível. Claro que é um trabalho formiguinha, né? Todo dia você vai trabalhando. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Só quero, assim, concluir aqui para vocês que agora o que você precisa saber é que quem mais conhece o seu filho, as suas limitações, a sua personalidade, porque uma das coisas que diferencia um autista do outro é que ele tem a sua própria personalidade. Como as crianças que não são autistas têm as suas personalidades, né? Uns são mais apegados, outros são mais agitados, outros são mais irritados, outros são tranquilos, calmos, né? Outros são mais inseguros, outros são medrosos, tímidos. Isso é da personalidade, isso não é do autismo, é da personalidade da criança. Então, além dos sinais de autismo que o seu filho apresenta, você é a melhor pessoa para conhecer no dia a dia dele quais são as características da personalidade dele. As limitações, as hipersensibilidades, o hiperfoco, como é o tempo do seu filho, que o tempo do seu filho não é igual ao tempo dos outros filhos que não são autistas, ou das outras crianças, adolescentes, ou até filho autista adulto. O que mais o irrita, o que mais a sua dificuldade maior na comunicação, às vezes o seu filho, ele é verbal, ele consegue falar, né? Às vezes já sabe até mais do que português, sabe inglês, sabe muito, mas ele tem a dificuldade em expressar, se fazer entendido, expressar seus sentimentos. Isso também é comunicação. Interagir com outras pessoas, com você mesma. Então, você já pode ir trabalhando o desenvolvimento do seu filho em casa, enquanto ele espera por vagas nas terapias. Você não precisa ficar ali aguardando meses naquele sofrimento, naquela angústia, e o seu filho sofrendo também. Não precisa. Quando você entende isso, você não vai mais precisar passar por esse sofrimento, por essa demora, né? E nem o seu filho vai ficar se desregulando, piorando, regredindo. Nem o seu filho. E por onde que você pode começar? Então, bora lá. Por onde? Ok, Sara, eu tô entendendo o que você tá falando, mas e aí? Como é que eu começo, então? Por onde, né? Que é uma das dúvidas, uma das ansiedades de muitas mães. Nessa condição que eu estou falando aqui, Sara, eu não sei nem por onde começar, o que fazer, eu me sinto perdida. Por onde você começar?
entendendo que o seu filho tem uma doença. Talvez não foi falado isso ainda para você, talvez sim, mas ele não tem uma doença. Autismo não é uma doença, mas o seu filho, ele vive num mundo imaginário. Todos os autistas têm o seu próprio mundo imaginário. Inclusive, uma das minhas alunas, ela tem um filho de 33 anos, né, autista, e ele tem um mundo imaginário dele também. Então não é apenas quando é criança que tem o seu mundo imaginário e o seu hiperfoco. Autista sempre será autista, sempre terá as suas características, os seus sinais de autismo. E nesse mundo imaginário que o seu filho vive, ele constrói as próprias regras dele, que trazem segurança para ele, e ele tem resistência de deixar essas regras que ele mesmo constrói para aceitar as suas regras do seu mundo real. Ele tem essa dificuldade, essa inflexibilidade. E lá, nesse mundo imaginário dele, também vivem os amigos imaginários dele. Você já viu o seu filho do nada rindo? Muitas mães já falaram assim pra mim: eu não sei porquê, o meu filho autista do nada, às vezes ele começa a rir. Eu não sei por que ele tá rindo. Ele tá rindo porque ele tá interagindo com os personagens, com o mundo imaginário, com os amigos imaginários dele. Ou um amor imaginário, se ele já for um adolescente, adulto. Ele vive, desde que ele acorda, sonhando à noite, ele vive esse mundo imaginário. E o que muitas pessoas e profissionais não entendem é isso. Eles não conseguem entender. Quando você entende isso, que o seu filho vive esse mundo imaginário, e você entende que ele não é um problema. Teu filho não é um problema, né? Ou não é um filho limitado, que muitas mães pensam assim: ai, coitada, né? Ela tem um filho autista, ai, é tão problemático, ai, coitada, ele é tão limitado, né? Ai, vai demorar muito para se desenvolver, coitado. Não, seu filho é super inteligente, super capaz, e você é a melhor pessoa. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu já falei isso muitas vezes aqui, mas é algo que gravou muito em mim. E o médico neuropsiquiatra infantil, ele me disse: sim, o seu filho é autista. Você deve ser a melhor médica dele e a sua família a melhor terapia. E é o que tem sido. Meu filho nunca se adaptou a nenhuma terapia. Tudo que ele tem de desenvolvimento hoje é graças ao que eu tenho trabalhado com ele. E a minha pequena, idem, mesma coisa. E muitas mães, eu tenho conseguido compartilhar essas orientações, elas têm praticado e sempre compartilhando comigo: Sara, que maravilhoso. Quando elas entram no mundo imaginário do filho, esse filho ri, ele se sente compreendido. Alguém parou de criticar ele, alguém parou de querer corrigir, alguém parou de querer pegar ele, colocar ele dentro de um molde de quem não é autista. Ele vai ser sempre autista. Então, ele se sente tão grato, tão feliz, tão contente, tão radiante, que ele expressa uma alegria imensa. E aí tudo começa a mudar. Por isso que o nome do evento que eu vou fazer a semana que vem se chama Um Novo Olhar sobre o Autismo. E o que as mãezinhas precisam entender: teu filho não é doente, teu filho não é um problema, teu filho não é limitado. Ele está preso num déficit muito grande de comunicação e interação. Simples assim. Ah, Sara, mas o meu filho, ele também tem TDAH, TDA, TOD, ou bipolar, ou esquizofrenia. Enfim, aí são comorbidades que precisam ser tratadas mediante as necessidades que elas apresentam. Mas o autismo em si não é doença. Ele precisa de um direcionamento, de uma orientação, para que ele consiga fazer essa ponte, essa conexão do mundo imaginário que ele vive para o teu mundo real. Ele precisa disso, que você seja essa ponte, que você resgate, que você traga ele, não forçando. Por isso que precisa ter um novo olhar sobre o autismo. Por isso que você precisa parar de olhar para o seu filho como um problema, como cheio de limitações. Não, olhe para o seu filho como um ser que tem uma nova forma de viver, de enxergar as coisas, de princípios, de visão diferente. Ele é diferente, só isso. Para de querer moldar ele dentro de um molde, de uma forminha, de um ser que não é autista. Tem como você pegar, olha só, é tão fácil, é tão simples. Tem como eu pegar uma pessoa que não é autista e transformá-la num autista? Me fala se isso é possível. Tem como?
Não tem! Se ela não nasceu autista, ela não vai ser autista. Nunca! Nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Portanto, nasce autista, nunca será pessoa não autista. Eu não quero dizer com isso que ele nunca vai se desenvolver. Ele vai sim, ele é capaz sim, mas ele sempre será aquela essência de autismo. Aquela forma de pensar ingênua, que não tem maldade, que não tem malícia, que leva as coisas tudo ao pé da letra, né? Que vive aquele mundo imaginário dele. Esse é o autista, esse é teu filho. Então assim, você vai continuar, né, aí nessa condição de sofrimento, de angústia, de preocupação, de nervoso, de estresse, aguardando a demora para conseguir as vagas para terapias. Não significa que as terapias vão transformar o seu filho. Não fica nessa expectativa enorme aí. Tem mães que entram até na justiça para conseguir vaga para essas terapias, por falta de conhecimento de que está em suas mãos fazer essa transformação na vida do seu filho. Ai, mas Sara, nem eu não sei como ajudar o meu filho, nem eu não sou formada, eu nessa área de desenvolvimento eu não me sinto capaz. Você não precisa deixar esse sentimento de incapacidade te bloquear, mas não precisa mesmo. Veja só, primeiro que você já leva uma vantagem muito grande em relação aos profissionais. Sabe qual é? Até eu fiz um post no meu story hoje falando que você, mãe, tem um amor incondicional de mãe, que nenhum profissional, por melhor que seja, vai ter esse mesmo amor que você tem, que é o que preenche o teu filho. Essa é uma vantagem muito grande. Outra questão, o seu filho vai estar no próprio ambiente dele, em casa, sem você precisar lidar com estresse, ter que levar o seu filho para esperar para ser atendido. Os autistas têm uma dificuldade enorme de ter paciência, de esperar para ser atendido. Alguém já passou por isso? O filho entra numa crise nervosa, uma agitação, enquanto espera para ser o próximo a ser atendido. Você pode evitar tudo isso. Os autistas não gostam de ficar em lugares fechados e nas terapias fecham a porta e deixam a mãe para fora. Por quê? Isso eu ouvi inclusive de próprias terapeutas falando comigo. Porque a mãe passa a mão na cabeça, a mãe atrapalha. O que você vai fazer algo ali? Porque você vai ver técnicas que vão ser aplicadas com o seu filho, que ao invés de acalmá-lo, deixar uma criança calma, tranquila, ajudando na independência dele, vão deixar ele irritado, nervoso, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai fazer birra, enfim, você como mãe vai fazer alguma coisa. E aí as terapeutas dizem que você atrapalha. No ambiente dele, você não precisa sair fechando portas para ajudar o seu filho, de jeito nenhum. Então, pessoas estranhas dando comandos para ele, né? Sem conhecerem o mundo imaginário do seu filho. Então, isso dificulta muito. Então, você pensa, ai, felizmente, disseram para mim que agora foi liberado as vagas para as terapias. Aí tá, você deposita toda a sua expectativa, achando que o seu filhinho vai chegar lá e vai sair calmo, tranquilo, feliz da vida, querendo voltar no próximo dia. Nem sempre isso acontece, nem sempre. Aí você se depara com outro passo, que é uma outra realidade. Veja só, primeiro você estava naquela suspeita que o seu filho fosse autista, aí você foi para buscar um diagnóstico, aí tem que agendar até conseguir vaga com o neuro. Quando passa pelo neuro, o neuro fala que você tem que passar pela TO, pela fono, pela psicóloga, fazer várias sessões para trazer um relatório para ele, para confirmar se realmente o seu filho é autista ou não, até que você consegue vaga com cada um desses profissionais, até que você faz um tanto de sessões com elas, até que consegue esse relatório, traz para ele, vai um tempo. E aí você fica nessa angústia, nesse sofrimento, nessa espera, nessa demora, o seu filho regredindo, piorando. Quando você consegue o diagnóstico, tem um laudo em mãos, então essa etapa você já passou. Agora você vai para uma outra etapa, que é terapias. Aí você fica nessa angústia, esperando, né? E o seu filho regredindo, piorando, e você ali, não sabendo o que fazer, como lidar com cada situação, né? Estressante. Quando? Aí, essa é uma etapa, daí vem uma outra etapa. Opa, mãezinha, foi liberado terapias para o seu filho. Tarará. Aí vem outra etapa, que você não sabia ainda, e você vai ficar sabendo como funciona, né? Então, assim, o que eu quero dizer, o que você pode fazer nesse tempo todo, não cruza os braços, não deixa esse sentimento de, eu não me sinto capaz, mas quem sou eu para ajudar o meu filho? Não deixa isso te bloquear. De jeito nenhum. Ai, Sara, mas eu não tenho
tempo. Será que você não tem nem meia hora por dia? Olha, minha querida, se você não tem nem meia hora por dia para trabalhar alguma habilidade no seu filho, então precisa rever o seu tempo com ele, porque meia hora no mínimo. Agora veja só, você está naquela grande expectativa. Nossa, meu filho tá às terapias. E aí você recebe a notícia que o seu filho sim, né, foi liberado as terapias para ele, mas vai ser uma por semana ou cada 15 dias. O que isso vai fazer de diferença se você não aguenta mais sofrer toda essa situação, todo esse estresse, todo esse nervoso, esse desgaste, você não vê a hora que vê o seu filho se desenvolvendo. Daí é uma vez por semana, daí é cada 15 dias, tem lugares que é uma vez por mês, sendo que se você trabalhar pelo menos meia hora por dia, pelo menos, é muito mais rápido o resultado no desenvolvimento dele. Entende? Você percebe que você não demanda tanto tempo assim de você. Ai, mas Sara, eu acho muito trabalhoso, eu não levo jeito, eu não tenho paciência. Veja só, qualquer momento é momento para você trabalhar o desenvolvimento do seu filho. Qualquer situação. Na hora que vocês estão fazendo uma refeição, na hora do banho, escovar dentes, juntar os brinquedos, que você vai trabalhar no quintal, ou que você vai levar pra escolinha, ou se vocês vão a um parquinho, ou se vão a uma festa de aniversário, se vai ao mercado, ou shopping. Qualquer momento é momento de você trabalhar alguma habilidade com seu filho. De feriado, de final de semana, qualquer momento é momento. O seu filho está ali inserido na rotina do seu dia a dia. Então, dentro do que acontece na rotina do seu lar, que só você sabe como é a rotina do seu lar, que não é igual a minha não é igual a tua, né? Então, aquela rotina, o que vocês costumam fazer na segunda, na quarta, na sexta, final de semana, feriado, o que vocês costumam? Como que é de manhã, quando ele acorda, como é na hora do almoço, como é de noite? Dentro dessa rotina, o que você precisa desenvolver nele? A fala, comportamentos, autocuidado, o quê? Trabalha aquilo dentro, entende? Por isso que a forma como eu ensino, que eu explico, vai muito mais rápido para você desenvolver o seu filho até que saia a vaga para terapias. E depois que sai, você ainda vai refletir se realmente vai ajudar ou não vai ser assim, não é aquilo que você imaginava, que você sonhava. Para que tudo isso? Por que eu explico tudo isso? Para que você entenda que você pode, você é capaz de levar uma vida normal com o seu filho autista. Normal. Como eu falei, desenvolvendo ele nas atividades do dia a dia, nas situações cotidianas, para que você consiga fazer com que o seu filho não seja como muitas mães ainda têm os filhos nervosos, agitados, mas você tem um filho calmo, tranquilo, que você possa falar para ele: filho, isso é perigoso. E ele não ter uma crise nervosa. Você poder dar um direcionamento para o seu filho, e não importa se você está numa festa de aniversário, se você está num parquinho, não importa o lugar social que você está, você pode falar com ele, você pode corrigir, você pode orientar, como você orientaria para uma criança que não é autista. Simples assim. Lembra que eu falei de conhecer o seu filho, de conhecer o mundo imaginário dele, né? Então quem tem o déficit da comunicação e na interação é o autista, certo? Se ele tem o déficit, quem que tem que dar o primeiro passo? Quem não tem. Então você que não é autista, você vai dar esse passo, você vai se aproximar dele. Sara, mas eu tento me aproximar, eu chamo, mas ele não me olha nos olhos, eu chamo, ele não me responde, eu quero brincar com ele levanta e sai de perto de mim. Você tá querendo fazer com ele? Você tá querendo moldar ele numa criança que não é autista. Ele vai fugir de você, ele vai se distanciar, porque você não está entendendo ele. Você não está falando a mesma linguagem que o seu. Quando você acessa esse mundo imaginário dele, quando você se interessa pelo que ele gosta, pelo que que é divertido para ele, pelo que é agradável, né? O que ele se interessa, quando você demonstra isso, veja só, vamos lá. Tudo que a gente coloca na empatia, né, se coloca no lugar, é muito mais fácil de você entender, tá? Então imagina só, pensa aí uma coisa, você está de repente com o teu celular na mão, vamos pensar na realidade de todo mundo aí, você tá lá no sofá com o teu celular na mão, tal, você tá assistindo um vídeo sobre algo que te interessa muito, sei lá, se é sobre culinária, ou sobre saúde, ou sobre conhecimentos pessoais, enfim, você tá ali, né, de boa. E aí vem alguém
alguém da sua família, senta perto de você, uau, que legal, o que você tá assistindo aí? Nossa, que interessante, né? Isso, se interessa por aquilo que você tá assistindo, acha massa, acha muito legal, não é gostoso? Poxa, aquela pessoa tirou um tempo dela pra vir ali, achou bacana aquilo que você tá interessada, quis saber mais também. Agora aquela pessoa chega perto de você e começa a falar de um assunto sem pé nem cabeça pra você, um assunto que não tem nada a ver. Sei lá, vamos supor que você tá pesquisando alguma coisa sobre moda, né? Você gosta de andar bem arrumada e tal. Você tá procurando ali. E a pessoa começa a falar pra você sei lá, de um assunto assim que, né, de animais, por exemplo, né? E você nem tem um animalzinho de estimação, aquela pessoa fica falando, você vai pro chato, né? Tô afim, eu tô aqui vendo sobre moda, vem essa aqui e começa a falar umas coisas assim. O que você tem vontade de fazer? Talvez você não faça, porque você já é adulta, né? Você já sabe das regras da sociedade, você fica ali aguentando aquele papo, mas o autista não vai fazer isso, porque o autista é verdadeiro, ele é preto no branco, se ele não tá gostando, ele levanta e te deixa sozinho ali e sai, porque não tá interessante aquele assunto pra ele. Você não entrou no imaginário dele, você tá tentando arrastar ele pro seu mundo real. Então, quer conhecer o mundo imaginário do seu filho? Para de ficar puxando ele. Olha, filho, olha que lindo, olha, filho, que bonitinho. Ele sai de perto. Esse não é o mundo imaginário dele. Queira saber, queira conhecer, queira participar, deixe ele ser seu mestre, né? Você vai ver que isso vai mudar na interação, na comunicação. Esse é o começo, Sandra, meu neto, quando fica contrariado, chama todos de feio. O que fazer? Ai, Sandra, é a forma que ele tem de se expressar, né? Então, é menos mal que ele só usa a palavra feio, né? Não usa aí um palavrão. Mas é muito importante saber a idade do seu neto, né? Porque ele tem, principalmente ali entre 2 e 4 anos, eles têm aquela fase de como se fosse uma rebeldia, de explosão, e eles realmente expressam aquilo que está dentro deles, aquela indignação, aquela raiva, eles explodem mesmo, eles estão num processo de aprendizagem de como eles devem se comportar em cada momento, em cada situação, né? Que não é agindo assim, mas é agindo dessa forma, que agindo assim você não vai conseguir resolver o que te deixou chateado, o que deixou triste, não é dessa forma. Eles precisam de direcionamento. Aí é possível, muito possível, mas como eu sempre falo, não é mágica. Não é você sentar uma criança de 2 aninhos, de 4 aninhos e falar assim, blá, 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 não é assim, é assim, não é assim, é assim. Pronto, resolveu, acabou. Não, ela está num processo. E você, no seu amor incondicional de vó ou de mãe, né, você vai guiando. Cada momento que ele agir, chamando de feio, você sentar, explicar pra ele que não é dessa forma que ele vai resolver aquilo que deixou ele chateado. Por que ele ficou chateado? Por que ele ficou irritado, com raiva? O que aconteceu? Você explica pra ele como que ele tem que resolver aquela situação. É falando, é contando, é explicando que ele não quer que faça aquilo pra ele. Por exemplo, as crianças autistas se irritam com brincadeirinhas que adultos fazem com eles. O adulto, na boa intenção, quer apenas interagir, né? Aí fica inventando umas brincadeirinhas ali que a criança fica irritada e o adulto não se toca, que o autista não gosta. O autista tem muita dificuldade de entender brincadeirinhas. Por quê? Porque ele leva tudo a sério, tudo ao pé da lei. E aquele adulto não se toca e continua fazendo. Daí a criança tem uma reação. Ela bate, ela chuta, ela xinga, enfim, ela tem alguma reação, né? Aí o que acontece? A criança é teimosa, tem mau comportamento. Imagina, precisava chutar, precisava gritar, precisava fazer isso só porque a vovó, só porque a titia falou aquilo, fez aquela brincadeira. A titia tá brincando. Mas a criança não quer, não brinque. Porque o autista tem muita dificuldade em entender palavras de duplo sentido, né? Quando você faz uma coisa querendo dizer outra, ele não entende, ele leva tudo a sério. Então, precisa sentar, explicar, direcionar. Não sei se foi suficiente para te ajudar. A Marla já tinha respondido, né? Cleise também. Ainda sem diagnóstico. Já expliquei para vocês do bate-papo de ontem, né? Diagnóstico em uma única consulta é o suficiente? Sim. Quem tá dizendo? Tchaikovsky, né? Garcia. Sim, se o profissional for um profissional que tem experiência. Foi o caso do meu filho, né? E também a profissional que agora deu o diagnóstico da minha filha, numa única consulta. Não precisou de fazer várias. Vai uma dica. Se você puder escolher, nem sempre a gente tem essa opção, mas se você puder escolher um profissional, um neuro que tem experiência em dar diagnóstico para crianças autistas do nível leve, vai nesse. Então, quando eu fui, eu procurei essa informação
informação. O profissional que vê aquela criança que seria um autista severo, né? Não é difícil dele dar o diagnóstico de autismo. Mas e uma criança autista que brinca, que fala pros cotovelos, inclusive fala até inglês, sabe todas as cores com 2 aninhos, sabe isso, sabe aquilo. E como dizer que ela é autista? Olha nos olhos, responde o que pergunta. Como dizer que aquela criança é autista? O profissional tem que ser bom mesmo, né? Então, quando você for, né, para que você tenha já o diagnóstico na primeira, faça isso. Procure por profissionais de experiência, tá bom? Maria Marta, a minha criança com autista, senhora, falar sobre os barulhos, ele fica agoniado, até com medo, e fica mesmo. Sabe por quê, Maria querida? Por causa da hipersensibilidade auditiva. As crianças autistas, eles têm os 5 sentidos muito aguçados. Quais são eles? O auditivo, né? Então, qualquer moto barulhenta, avião, por exemplo, às vezes tá na cozinha e começa a bater panela, derrubar as coisas, né? Festa de aniversário, criança gritando, estourando balão, rojão. É ensurdecedor para isso. Uns têm mais, outros têm menos. Então, a sensibilidade auditiva, né? O olfato. Às vezes a criança sente um cheiro esquisito que você não tá sentindo. E ele tá fedido, tá um cheiro forte. Você fala, mas não tô sentindo nada. Mas ele acredita que ele tá sentindo. Paladar. Muitas crianças têm a seletividade alimentar por causa do paladar. Muito aguçado, muito, né? O doce, o azedo, o gelado, o quente. Que mais? O tato, a pele. Uma etiqueta na roupa, ou o tecido da roupa. Pessoas que vêm chegam e deixa eu dar um abraço. Nossa, ela sente como se tivesse sendo, né, amassada por uma coisa assim muito forte. Dói, chega a doer a pele na hora de lavar o cabelo. Às vezes a criança testa entrar embaixo do chuveiro e lavar o cabelo. Por quê? Liga um chuveirinho. O chuveirinho é mais perto. Às vezes a criança é pequena. Se ela tem uma hipersensibilidade no couro cabeludo, aquela água do chuveiro vai cair de lá de cima na cabeça dela. Dói. Na hora de pentear o cabelo, é uma gritaria. Não deixa, né? Por quê? Por causa da hipersensibilidade no tato, né? Na visão. Meu filho tem uma visão aguçadíssima. Ele enxerga. Eu já contei uma vez aqui, deixa eu contar rapidinho, pra não tomar muito tempo. Uma vez nós fomos num restaurante, né? Um jantar e tal. E aí, do nada, ele fez um comentário de, não me lembro a comida que era, se era um purê, alguma coisa que estava assim no cantinho do prato. Ele falou, mãe, olha aqui, um olho de uma mosca. Aí a gente ficou assim, ai, olho de uma mosca? Como assim? Ah, filho, não tem nada aqui não. E aí minha irmã tava junto, ela falou assim, não, vamos tirar isso, né? Vamos ver se realmente é. Ela pegou o celular, né? A luz, tirou uma foto daquele pedacinho, bem de perto, puxou no zoom. Você acredita que era um olho de uma mosca? Nós olhamos um pro outro e falamos, gente, como assim? Como? Quantas vezes ele falava, mãe, quando ele era pequeno, vem aqui, lá no quintal, olha lá aquele bicho. Filha, mamãe não tá vendo, que bicho? Ali, mamãe. Aí ele vai mostrando embaixo de uma folhagem ali, às vezes, sabe alguns insetos assim, da asa meio colorida e tal? Eu não tava vendo nada, mas ele via. Então, a visão aguçadíssima, visão fotográfica. Então são os 5 sentidos, né? Só que tudo é muito então para eles. E por isso que nós mães de autista precisamos aprender a respeitar essas hipersensibilidades dele. Então aquilo que o seu filho deixa ele irritado porque é muito barulho, não faça. E conte para as outras pessoas respeitarem isso também, né? Porque aquilo vai deixar ele muito irritado, estressado. Um dia, meu filho chegou em casa porque ele passou por uma rua, em frente a uma casa, ele estava vindo de um local e tinha... O cachorro avançou nele, latiu. Ele chegou, ofegante, deitou, precisou deitar no quarto. Mãe, deixa eu ficar quieto. Ele se desregulou, tão nervoso que ele ficou, ecoava os latidos do cachorro no ouvido dele. Então, eu precisei respeitar, deixar ele quieto, esperar ele se recuperar. Você precisa ter essa compreensão. Isso não é doença. São sinais, são características deles, né? A gente vai direcionando. Ruth, tem um netinho autista, tem 6 aninhos, tem crises todos os dias. Minha mãe, é possível você, vovó, e ajudar a mãe desse seu netinho? Como trabalhar com ele? Conta tudo, compartilha isso que você ouviu aqui. É possível vocês terem um netinho autista de 6 anos, calmo, tranquilo, brincando com vocês, com os outros priminhos, interagindo? É muito possível.
mas precisa desenvolver esse novo olhar sobre o autismo, respeitando as limitações, o tempo dele, essas hipersensibilidades, aquelas regrinhas que eles mesmos constroem lá no mundo imaginário deles. Mas é possível. E Priscila tem um filho autista, ele tem 3 anos, ele tem muitas crises. Essa fase dos 3 anos, né? Já uma criança que não é autista, já é comum nessa fase eles terem as crises nervosas, ou que muitos profissionais chamam de birras, né? Eles estão em desenvolvimento comportamental muito forte ainda nessa fase. Então, é muito importante respirar fundo, paciência, muito amor, e não olhe o seu filho como um birrento, um teimoso, que está querendo fazer isso só para te chamar atenção, só para te testar. Maria, eu já passei por isso com minha criança no plano dele, na espera para ser atendido. Ele ficou muitíssimo agitado. E aí, depois que passa essa situação, daí chama para ser atendido. Como é que ele vai entrar na sessão da terapia? Ele já ficou agitado, ele já ficou estressado, porque ele teve que ficar esperando um tempão. Como que ele vai entrar lá para ser trabalhado na terapia com ele? Calmo? Não, né? Ele vai obedecer facilmente os comandos da profissional? Muito provável que não, ele tá agitado, né? E aí o que acontece? Olha, mãezinho, o seu filho tá muito nervoso, ele tá muito agitado. Seria bom se você levasse ele num neuro, né? Pra tomar alguma medicação. Aí você vai no neuro. O que o médico faz? O médico medica, né? É a função dele. Aí você sai de lá com receita, tomando isso, aquilo outro, não sei quantas gotas, não sei quanta dose, miligrama, tal, para ver se o seu filho fica calmo. Mas, na verdade, os meios que ele está vivenciando, as situações estão sendo de gatilhos para deixar ele assim agitado e nervoso. Então não é só dar a medicação. Precisa alterar o meio, as situações que estão acontecendo, a forma de lidar com ele, a forma de enxergar o autismo dele. Precisa ser mudado também, né? Agora, se você ainda acredita que o seu filho autismo é doença, você vai ficar correndo atrás de medicação. Precisa ter esse novo olhar. Fez sentido, Maria? Rafaela, o meu filho está batendo muito a cabeça no travesseiro, às vezes na cama, mas não é com raiva, é com felicidade. O que deve ser, o que devo fazer? Rafaela, movimentos repetitivos. Então, olha só, quando a criança autista, ela faz movimentos repetitivos, ela está buscando alguma coisa. Não é do nada, simplesmente do nada. Ou realmente ela ficou muito nervosa, ela precisando se autorregular, que não é o caso do seu filho. Ou se ele estiver muito ansioso, pode fazer de uma forma que isso regule, isso acalme ele, né? Ou se ele estiver pensando muito, hiper focado em algum assunto, ele também pode fazer um movimento repetitivo. O movimento repetitivo, então repete. Aquilo vai trazendo uma calma, uma tranquilidade e um bem-estar. Ele se sente bem, né? Agora, Sara, o que eu faço? Não tem como eu falar, filho, não faz. Ele vai continuar fazendo. Filho, não pode. Ele vai continuar fazendo. Então você precisa trabalhar esse acesso ao mundo imaginário dele para entender que prazer é esse que ele sente tão grande em fazer esses movimentos repetitivos. E tirar proveito disso ao seu favor, né? Já na aula 1 do evento, eu vou falar bastante sobre essa situação aí. Como você pode usar os movimentos repetitivos do seu filho e através deles desenvolver, né, em alguma área, alguma habilidade que ele precise aprender, né? Não ficar bloqueando, a não ser que seja algo que vá machucar, né? Que seja agressivo para ele. Por nada, Sandra. Meu filho parece não entender o que eu falo com ele. O que devo fazer para que ele entenda? Exatamente isso, minha querida. Você pode falar zilhões de coisas para ele. Ele dá a entender que ele não te entende. Ele te entende sim. Ele entende sim. Entende tudo que você fala para ele. Mas ele não corresponde, né? Não te responde exatamente porque não faz sentido o que você está falando para ele. Você não vive o mundo imaginário dele. Você quer o tempo todo dar ordens, dar comandos, chamar ele para uma coisa para outra. É como se você tá num planeta e ele tá no outro planeta. Se você aprender a entrar nesse planeta aqui, você vai falar, ele vai te olhar. Você vai dar os comandos, ele vai te obedecer. O que você falar que ele já entende, mas vai ter um retorno, né? Você não vai estar assim falando pro ar, para o vento. Vai ter um retorno, vai realmente acontecer uma comunicação, uma interação aí. O meu brincava em parquinho, hoje ele pede pra ir e não quer mais. O que fazer? Ele começou a falar que tem medo. E medo do quê, Val? Né? Das outras crianças? Pode ser, mas as crianças não brigam com ele, Sara. Mas é a dificuldade da interação, aquela sensação de insegurança. Pode ser. Ou de algum brinquedo que ele tem medo, né? Mas é muito importante entender o que causa. E às vezes nem ele vai saber te falar, ah, mamãe, eu tenho medo disso. Então você tem que ir observando
observando o que pode trazer essa insegurança, desse medo, né? Para que ele possa se distrair, para que ele possa se divertir. E por isso que eu falo que esse olhar de mãe, você tá ali todo dia com ele, acompanhando ele em cada lugar que vocês vão. É em momentos assim que você aproveita para ajudar o seu filho a se desenvolver. Não ficar aguardando meses na expectativa de que as terapias vão fazer algo assim tão fantástico pelo seu filho. Você já vai trabalhando, né? Hoje ele pede para ele e não quer brincar. Então ele vai, mas não quer brincar. Por que ele não quer brincar? Talvez algum coleguinha falou alguma coisa para ele, fez algo para ele no momento que você não viu. O meu filho, ele sofreu bullying na escola. Quando ele já tinha aí 5 aninhos, 6 aninhos, começaram os bullyings. E foram aumentando até uns 9, 10. Sabe quando eu fui ter conhecimento em detalhes do bullying? Teve bullying que eu soube no começo desse ano, no ano passado. Simplesmente ele não fazia sentido. Para que falar? O que vai resolver? Para que mãe tem que saber? Simplesmente ele não se ligava nisso e eu não sabia. Então, coisas podem acontecer com autistas pequenos e eles não falam exatamente, não contam. E a importância da gente estar acompanhando, observando sinais, né? Pra gente poder trazer essa calma, essa tranquilidade, esse direcionamento para eles. Acalmar. Ele usa o medo quando passa por frustrações. Olha, já foi um grande passo, Val. Qual frustração? Cada frustração pode causar um tipo de medo, de insegurança nele, né? Então precisa trabalhar com ele, conversar, ajudar ele a lidar com aquela frustração. Nossa, Sara, se eu for fazer isso, cada vez que meu filho tiver medo, é uma frustração, vou passar a vida. Você vai ajudar sim o seu filho, não importa quais forem, quantas forem. Esse é o nosso papel de mãe, é direcionar. Em cada situação que cause uma frustração no seu filho, é o momento de você sentar com ele, ajudar ele a entender o porquê, como aconteceu, como que ele deve lidar com aquilo, né? Você está trabalhando o desenvolvimento, a independência, a inteligência emocional do seu filho. Você está preparando ele para a adolescência, para a fase adulta, que vão surgir muitas frustrações. Então é esse o nosso papel de mãe, é ir trabalhando, é conversando, é explicando, é ensinando, é direcionando. Não colocar suas expectativas todas em terapias. Tá bom, meus amores? Até amanhã, a gente se fala de novo aqui, tá bom? Um beijo grande para vocês, um abração, um bom descanso e um lindo feriado para todas amanhã.